Olá! Nesta sequência de vídeos, esse é o vídeo 2, onde eu vou falar sobre autoestima, e agora eu vou falar muito voltada na visão de Nathaniel Brandel, que é um autor que fala sobre autoestima, é um dos pioneiros a falar sobre autoestima, e aí eu vou falar muito baseada no livro dele. Então, aqui ele começa falando um pouquinho sobre a autoestima, sobre a importância da autoestima, como isso é importante a gente desenvolver a autoestima. Então, ele começa dizendo que a forma como nós nos sentimos acerca de nós mesmos é algo que afeta crucialmente todos os aspectos da nossa experiência. Então, dessa maneira, como a gente age no trabalho, no amor, no sexo, né? Como atuamos com os nossos pais. Então, tudo isso, como a gente vai viver na vida, tudo isso afeta. Então, todas as nossas reações aos acontecimentos do cotidiano são determinadas por quem e pelo que nós pensamos sobre nós mesmos. Nós pensamos sobre quem nós somos. Então, os dramas da nossa vida são um reflexo, né, das visões mais íntimas que nós temos de nós mesmos. Então, por isso, a autoestima ela é a chave para o sucesso ou para o fracasso, a depender de como fica essa visão sobre nós mesmos. E também é a chave para a gente entender quem nós somos. Bom, para além dos problemas biológicos, né, e que são problemas que esses a gente não tem nenhuma dificuldade de entender, é, tem os problemas que são de ordem psicológica, né? Então, retirando a parte biológica, não tem, a gente não consigo, né, ele fala, não consegue pensar em nenhuma dificuldade psicológica, por exemplo, da ansiedade, depressão, às vezes o medo do sucesso, o medo da intimidade, abuso de álcool e outras drogas, disfunções sexuais, por exemplo, imaturidade emocional, às vezes uma ideação suicida, crimes violentos. Então, não tem nada que não esteja relacionado a uma autoestima negativa, né? Isso, ele fala para além dos problemas biológicos, né? Esses problemas de ordem psicológica, né? Então, Nathaniel fala que não tem nada que não esteja ligado a uma autoestima negativa. De todos os julgamentos que nós fazemos, nenhum é tão importante quanto o que fazemos sobre nós mesmos. Então, né, como eu falei, a autoestima positiva ela é um requisito importante aí para uma vida satisfatória. Mas precisamos entender, então, o que é autoestima, afinal. Ela tem dois componentes, o sentimento de competência pessoal e o sentimento do valor pessoal. Então, em outras palavras, a autoestima ela é a soma da autoconfiança e do autorrespeito. E ela reflete o julgamento que está implícito aí na nossa capacidade de lidar com os desafios da nossa vida, né? Entender e dominar os problemas, por exemplo, o direito de ser feliz, né? De respeitar e defender os seus próprios interesses e lutar pelos seus desejos, pelas suas necessidades. Então, uma autoestima elevada é você se sentir confiante, né? Adequado à vida, competente, merecedor, né, nesse sentido do que eu acabei de colocar, né? Então, ter uma autoestima baixa é sentir-se inadequado à vida, errado, e não é sobre uma coisa ou outra, mas é se sentir-se errado e inadequado como pessoa. Ter uma autoestima média é flutuar entre sentir-se adequado ou inadequado, às vezes adequado, às vezes inadequado, certo ou errado como pessoa, né? E manifestar essa inconsistência, né, no nosso comportamento. E às vezes agindo, né? Então, se você acha que está certo, você age com sabedoria, às vezes age como um tolo, né? Então, reforça esse sentimento de incerteza, e isso ele traz como uma autoestima média. A capacidade de desenvolver uma autoestima ou autorrespeito saudáveis, ele é inerente à nossa natureza, pois a capacidade de pensar, ela é a fonte básica da nossa competência. O fato de que estamos vivos é a fonte básica do nosso direito de lutar pela felicidade. Então, idealmente falando, todos deveríamos desfrutar, né, de alto nível da autoestima para ter a autoconfiança intelectual, né, essa sensação de felicidade adequada. Mas a gente sabe que nem sempre é isso, por conta dos atravessamentos, como a gente já falou ali, né, tirando os atravessamentos biológicos,
tem todos aqueles atravessamentos, né? Ansiedade, depressão, ideação suicida, às vezes uma violência em casa, filhos que são violentados né, por alguém da família, enfim, tirando esses atravessamentos, né? Nós todos temos aí possibilidades de fazer nós temos a capacidade, né, mental de fazermos, de desenvolvermos uma autoestima adequada por nós mesmos. Ok. Nesse processo de crescimento, nesse processo de vivenciar, né, esse crescimento, é muito fácil que nós nos alienemos do autoconceito, por exemplo, positivo, ou que a gente nunca forme né? Por exemplo, poderemos nunca chegar numa visão muito feliz de nós mesmos devido a, o quê? Como eu falei, informações negativas que vêm de fora, que vêm dos outros. Falei isso no primeiro vídeo, esse é o vídeo 2 que eu falo sobre autoestima. No vídeo 1 eu falei, né, o quanto que a narrativa do que o outro fala para mim gruda em mim, né, de que eu não tenho valor, de que eu não sou boa assim, esse sentimento de escassez, né, coloca em mim, tenta imprimir em mim um sentimento de que eu não sou adequada, eu não sou boa, eu não presto, eu falho como mulher, eu falho como psicóloga, eu falho como mãe, falho como filha. Então, esse autoconceito, né, essa visão, né, que nós temos de nós, devido às informações negativas que vêm do outro, ou porque nós falhamos em nossa própria honestidade, né, na nossa própria integridade, na nossa própria responsabilidade de nos autoafirmarmos, né, porque nós julgamos que nossas próprias ações, elas têm aí a gente não tem uma compreensão adequada das nossas próprias ações, né? E aí a autoestima, ela é sempre uma questão de grau, né? Sempre baixa autoestima, média autoestima e, às vezes, uma alta autoestima. A gente já vai chegar lá. O autor diz que ele não conhece ninguém que seja totalmente carente de autoestima, né? Nem que seja incapaz de desenvolver uma autoestima, uma boa autoestima. Desenvolver a autoestima é a convicção de que somos capazes de viver e somos merecedores da felicidade, né? Capazes de enfrentar a vida com mais confiança, como eu falei, boa vontade, otimismo, né? E que nos ajudam a enfrentar nossos impasses, né? Para que a gente consiga se sentir realizado. Então, desenvolver a autoestima nos ajuda a expandir a nossa capacidade de ser feliz, né? Então, se nós entendermos isso, nós vamos poder compreender o fato de que, para todos, né, é vantajoso cultivar a autoestima. Não é necessário que nós nos odiemos antes para aprender a amar. Então, não precisamos dessa coisa dicotômica, né, de primeiro se odiar para depois você aprender a se amar. Então, quando o autor fala, essa questão dicotômica dessa variação, né? Você não precisa se sentir um miserável para depois você poder expandir a sua capacidade e ser alegre, né? Então, quanto maior a nossa estima, mais bem equipados nós estaremos para lidar com as adversidades. Quanto mais flexíveis nós formos, mais nós vamos resistir à pressão de sucumbir ao desespero, à derrota. Então, quanto maior a nossa autoestima, mais bem equipados, né, psiquicamente nós estaremos para lidar com as dificuldades da vida, né, para sermos criativos no trabalho, por exemplo, para acharmos uma solução para os nossos impasses, para os nossos obstáculos da vida. Quanto maior nossa estima, mais ambiciosos nós tenderemos a ser, né, não necessariamente para carreira, dinheiro, não isso, né, mas para ter experiências, né, ambiciosos em termos de ter experiências ricas, né, de maneira a viver emocionalmente maduros, né, criativos, vivermos bem espiritualmente, por exemplo. Então, quanto maior nossa autoestima, maiores serão as possibilidades, então, de você manter relações saudáveis, né, em vez de ter relações destrutivas, porque isso atrai o quê? O amor. Atrai o amor por você, desenvolve o amor por você, atrai o amor, a saúde, né, a vitalidade, a força vital, como eu falei, a energia sexual, a comunicação, você consegue se comunicar melhor, né? E aí vai tirando de ti aquele vazio, vai tirando aquelas sombras, vai botando luz onde você tem sombras, né? Aquelas barreiras, os seus entraves psíquicos, as suas travas emocionais, elas começam a se desmanchar, né? Quando você começa, então, a desenvolver uma autoestima mais adequada por você. A gente vai tratando melhor os outros, a gente vai tratando com respeito, com compaixão, com boa vontade, né? A gente vai desenvolvendo, então, essa empatia pelo outro, né? Então, quanto maior a nossa autoestima, mais alegria a gente vai ter
para acordar todo dia e viver, né, ter essa energia vital, essa energia sexual, aquilo que te move, faz a você levantar todo dia da cama e ir para o trabalho, se realizar profissionalmente, fazer o que você tem vontade de fazer, concretizar um desejo, um projeto, fazer uma viagem, realizar coisas, ficar com a sua família, fazer as suas escolhas na vida, né? Então, tudo isso está ligado à sua autoestima. Então, seja qual for o nível, é sempre uma experiência íntima, a autoestima é sempre uma experiência íntima, reside lá dentro de nós, lá no nosso cerne, né? É esse eu aí, né? O que eu penso e o que eu sinto sobre mim, e não o que o outro pensa e não o que o outro sente sobre mim. Então, a autoestima, gravem isso, é sempre dentro do meu eu, do meu self. É o que eu penso sobre mim, o que eu sinto sobre mim, e não o que o outro pensa sobre mim, não o que o outro sente por mim. Então, a gente precisa pensar que quando a gente é criança, né, a nossa autoconfiança, nosso autorrespeito, ele vai sendo forjado, porque nós não temos elementos para ter ainda esse enxergar nosso self, o nosso eu. A gente vai sendo forjado de acordo com aquilo que as pessoas, quem nos cria, os nossos pais ou quem faz a função, vai falando sobre nós. Você é isso, você é aquilo, eu te amo, você pode, vai em frente. Você é um fracasso, você só tira nota baixa, você é um infeliz, você não vai dar em nada. Então, olha só, aquela descarga de elementos em cima de nós, né? A descarga de adjetivos vai criando em nós um saber de si atravessado, porque nós somos crianças. Mas chega um ponto que nós viramos adultos, né? E aí, quando nós somos adultos, aí o assunto está nas nossas próprias mãos. Se a gente já é adulto e a gente tem uma autoestima distorcida sobre nós, a gente precisa procurar ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, para poder nos fazer entender aonde foi na nossa formação que a gente teve essa ideia deturpada, que a gente formou essa ideia para desconstruir e construir em nós um saber melhor sobre nós mesmos, que é o resgate de nós, que é o mergulho. Quando eu falo que o processo terapêutico é um mergulho dentro de nós, é exatamente isso. Quando nós somos adultos, nós nos damos conta de que tudo que nós vivenciamos não está sendo bom, não está sendo adequado, é necessário a gente buscar ajuda e então fazer um mergulho dentro de nós para nos enxergarmos, nos avaliarmos, né? Pensarmos sobre quem somos nós, afinal de contas. É a busca pelo autoconhecimento, para desenvolver, né, essas coisas e pensar que você pode fazer as coisas, né, que você tem os elementos para desenvolver a autoconfiança e que geralmente as respostas para as perguntas que nós fazemos durante toda uma vida estão dentro de nós. A gente só precisa olhar e tentar entender qual é a resposta que eu não tenho procurado dentro de mim, ou que eu tenho escondido. Qual é a pergunta que eu não ouso fazer sobre mim, sobre o meu passado, sobre o que eu vivenciei nas minhas experiências. E isso tudo, sim, aparece para nós como travas emocionais, como barreiras psíquicas que foram construídas dentro da nossa psique, da nossa mente, ao longo da nossa jornada. Então, como é potente a autoestima? Então, esse é o conceito, então, que o autor traz, né, o Nathaniel Brendel, né, traz. Eu anotei o nome do autor aqui, já nem sei onde eu anotei, mas é Nathaniel Brendel que traz essa noção, né, esse entendimento sobre autoestima, que é exatamente esse que a gente, na psicologia, coloca como real, né? E é exatamente isso, né, que ele fala, né? Quando avaliamos a verdadeira natureza da autoestima, nós vemos que ela não é competitiva, ela não é comparativa, ou seja, eu não tenho que ficar comparando a minha autoestima com a da outra pessoa, eu não tenho que ficar competindo com a outra pessoa, nós somos sujeitos singulares, individuais, cada um teve uma experiência de vida, passou por um momento de vida, por coisas que só ele passou, e só ele tem condições de avaliar né, buscar ajuda para poder compreender e reelaborar seu sofrimento e fazer, então, as escolhas que ele achar mais acertadas para ele agora já com uma reelaboração do seu sofrimento, tá bom?
Então, esse era o segundo vídeo que eu estava falando aqui sobre autoestima. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Silvia Maia Furtado. Me sigam no meu canal do YouTube. Me sigam no Instagram, silviafurtado.psi. Eu atendo, faço atendimentos também, né, na psicoterapia, na clínica, atendimentos online. Você pode me chamar pelo WhatsApp. Ali no Instagram tem todos os meus contatos da minha rede social. E é isso. Se você tem alguma dúvida, você pode me mandar um direct, deixar um comentário aqui no meu vídeo do YouTube, falar comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder para você e te atender. Tchau!